tá, bom dia, pessoal. Como eu passei as orientações para vocês, hoje a aula é de Sociologia, com a correção dos exercícios. Enquanto eu vou compartilhar a tela com vocês, o pessoal já começou a mandar o nome e a presença, beleza? Então, aqueles que ainda não enviaram, vão lá no chat, coloca o nome seguido de presente para a gente conseguir gerar aquela planilha que vocês já estão acostumados. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente corrigir os exercícios. Não é esta daqui. É esta daqui. Então, beleza. Então tá, só para retomar um pouco da nossa última aula, vocês se lembram bem? Deixa eu autorizar aqui. Bom, então vocês se lembram. Nossa última aula foi Movimentos Sociais e Revolução. A gente viu bastante coisa, tinha bastante coisa escrita nessa aula. Os slides, eles foram grandes, só que deu para dividir aí em duas aulas, que foi o período que a gente teve para dar todo esse conteúdo. A gente viu como se formam as mobilizações sociais, como que as características do líder, as características do regime socialista, como alguns autores interpretam as revoluções, certo? Então, com base nesse conteúdo que foi apresentado, deveria ser suficiente para conseguir responder aos exercícios que iremos começar a correção agora, certo? Então, acho que todos estão conseguindo ver. Então, vamos lá, exercícios. Deixa eu fechar aqui. O Zoom tá bom para todos? Então, tá. A Marselhesa, não sei como se pronuncia, a canção popular francesa canta. Deixa eu ligar aqui o modo aula e fazer aqui as anotações, certo? Então, essa canção, canção popular francesa, cantada desde a Revolução de 1789, tornou-se o hino nacional da França e é entoado. Permitir aqui. E ele é permitindo. Certo, acho que agora todos estão participando. Tornou-se o hino nacional da França e é entoado em datas nacionais, eventos esportivos e momentos de comoção, como nas passeatas da população após os atentados terroristas de 2015 em Paris. O compositor brasileiro Lamartine Babo, 1904-1963, foi o autor da marchinha O Barbado Foi-se, fazendo alusão à Revolução de 1930, que depôs o presidente Washington Luiz, o doutor Barbado. Após ler as duas composições, responda as questões a seguir. Aqui eu dou uma pesquisada a respeito do hino nacional da França. Façam essa correção aqui. Eu não sou fluente em francês, certo? Mas o pouco que eu pesquisei, esse conceito aqui, essa tradução encarnado, nos sites que eu pesquisei, inclusive nas traduções, isso aqui está trazendo a palavra ensanguentado, é sanguinante. Então o correto seria o estandarte ensanguentado se eleva, certo? Então, cabe aí fazer essa pequena correção aí no material de vocês. Então, hino nacional da França, avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Contra nós, a tirania. O estandarte ensanguentado se eleva. Ouvis nos campos rugirem esses ferozes soldados? Vem eles até nós, degolar nossos filhos, nossas mulheres. As armas, cidadãos. Formai vossos batalhões. Marchemos, marchemos. Nossa terra do sangue puro se saciará. Olha que letra violenta, gente. É muito violenta essa letra. Que essas multidões estrangeiras fariam a lei em vossos lares. Que as falanges mercenárias arrasariam nossos fiéis guerreiros. Repete, né? Grandes deuses, por mãos acorrentadas, nossas frontes sob o jugo se curvariam, e déspotas vis tornar-se-iam mestres de nosso destino. Ou seja, uma letra contra os déspotas. Estremecem tiranos e vocês pérfidos, injúria de todos os partidos. Tremem seus projetos parricidas, vão enfim receber seu preço. Somos todos soldados para combatê-los. Olha aí o apelo popular. Se nossos jovens heróis caem, a França outros produz. Contra vocês, totalmente prontos para combatê-los. Olha que letra. Eu confesso que gostei desse hino, viu? É forte e um pouco violento, diga-se de passagem. Aí chega aqui a paródia, né? Essa canção feita pelo
Lamartine Babo, o Barbado Foice. Peraí, do Sul à Noite. Todos viram a intrepidez de um Brasil heróico e forte arraiar num dia 3. A Paraíba, Terra Santana, Terra Boa, finalmente está vingada. Salve o grande João Pessoa. Refrão, doutor Barbado foi-se embora, deu um fora, não volta mais. Não volta mais. A mineirada lá na Serra da Coalhada vai prender a carneirada no sertão da Mantiqueira, o Rio Grande. Sem correr o menor risco, amarrou por telegrama os cavalos no obelisco. Certo? De maneira superficial, a gente consegue perceber algumas diferenças a respeito dessas duas letras apresentadas. Numa, o apelo popular e a violência é escancarada. No outro, a gente tem um tom mais ameno, mais leve, né? No caso aqui da letra do Barbado Foice. Certo? Então, com base nessas duas letras que foram apresentadas, nós precisamos, então, responder ao que se pede. Então, qual é a ideia, questão A, desse primeiro exercício? Qual a ideia fundamental contida em Marselhesa que permite afirmar o caráter revolucionário do movimento ocorrido a partir de 1789 na França? Ou seja, aqui a questão ela já afirma esse movimento revolucionário na própria pergunta. Então, a Marselhesa exorta a população em geral a levantar as armas contra a opressão, caracterizada pela sociedade de seu tempo. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões. Apela a que as pessoas se disponham a morrer no combate à tirania do Estado absolutista para possibilitar a construção de uma nova ordem social e política, garantindo oportunidades econômicas melhores, e uma cultura nacional diferente da vigente até 1789. Assim, busca-se uma revolução em toda a estrutura da sociedade, que não se esgota no golpe contra o poder do rei, mas que abre caminho ao exercício da cidadania perante o novo Estado. Estremeçam tiranos. Basicamente, essa daqui é a ideia revolucionária, que convida todo o povo para mudar essa estrutura aí da época. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Uma pessoa da Paraíba. Certo. Aqui, pessoal, eu acho que cabe o meu comentário na próxima questão. Mas esse apelo à violência foi algo que a gente viu a respeito na nossa aula. Ou seja, a autorização da violência por parte do povo para conseguir desinstituir aqueles que estão no poder. Essa letra ela chega para exemplificar isso. Ou seja, você convidando o povo para a batalha, autorizando eles a pegarem em armas, você mobilizando essa vontade popular para conseguir fazer mudar um quadro. Certo? Existem duas formas de se interpretar essa situação. Na primeira, o povo que utiliza da sua legitimidade para conseguir aplicar o seu golpe, para conseguir fazer mudar e acontecer essa revolução. E do outro lado, esse convite que parece muito... esse convite otimista para se mudar esse quadro, só que como nós vemos no próprio material, essa promessa de mudança geralmente é difícil de ser aplicada nos moldes em que ela é definida, certo? Existe sempre esse problema da revolução, do convite à revolução e das consequências dessa própria revolução. Porque esse convite aí para que as pessoas morram em troca de uma causa não é muito diferente dos grupos terroristas que também fazem esse mesmo convite. Essa fica aí a reflexão para problematizar aí os movimentos sociais, não de maneira crítica, mas para refletir sobre essa mentalidade de aceitar morrer em nome de uma causa, certo? Então, questão B, a mesma ideia identificada no caso francês está presente na canção brasileira, ou seja, esse apelo revolucionário, essa ideia que a gente percebe na canção francesa, está presente na outra canção brasileira? Justifique sua resposta. É evidente que não, né? A gente já comentou sobre isso. A canção celebra um Brasil heróico e forte, que derrubou um governante, o presidente Washington Luiz, a partir de uma perspectiva de vingança provocada pelas disputas políticas entre oligarquias agrárias, alusão ao assassinato do governador João Pessoa da Paraíba, que mobilizaram tropas de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul,
diferente de A Marcela, na canção brasileira, nota-se a ausência de referência à participação popular no processo de revolução, em que o povo foi praticamente público passivo, certo? Então, essas são algumas diferenças que a gente consegue notar. Essa primeira aqui, ela é de cunho mais histórico, mencionando o assassinato do governador, ou do João Pessoa do Paraíba, certo? Mas a ausência, isso aqui é a parte mais histórica. De resto, a ausência da referência à participação popular e o caráter revolucionário contido no livro francês são outras interpretações que não exigem tanto conteúdo ou referência teórica histórica, certo? Isso já era possível de ser interpretado apenas com a leitura dessas duas canções, certo? Questão C. Considerando que as duas revoluções provocaram importantes mudanças na vida posterior dos povos francês e brasileiro, como se explica a força de 1789 dos franceses em relação ao esquecimento de 1930 na memória dos brasileiros? Ou seja, analisando essa pergunta, esses dois fatos que ocorreram no passado marcaram os seus povos. Só que a memória está mais viva, e no outro, a memória está esquecida, está apagada, está ofuscada, está embaçada. Aqui estava ofuscada é a memória do brasileiro a respeito de 1930 e sobre esses fatos. E, enquanto as dos franceses de 1789, ela está mais viva, sendo que o hino ele é relembrado nas datas festivas, certo? Para a comemoração do país. Pessoal, aqui eu fiz eu estava lendo aqui as questões para me preparar para vocês e com vocês, me lembrou de uma aula que a gente teve sobre, acho que não foi com vocês, fica aí, a dica de coerções sociais e do que aconteceu na Praça da Paz na China, certo? Onde existiu um massacre, o povo chinês, eles estavam fazendo uma manifestação. Essa manifestação ela foi marcada pelo derramamento excessivo de sangue, e hoje na China se tem um forte apelo do governo para fazer essa data ser esquecida, certo? Então, isso aí serve para a gente exemplificar como que determinadas formas de governo, como determinadas instituições, elas são capazes de fazer uma memória ou se tornar mais forte ou se tornar mais esquecida. E, neste caso, eu trouxe esse exemplo aqui da Praça da China por causa de que a força de 1939 na França é muito mais forte do que não somente o fato de 1930 no Brasil, mas como muitos outros que a gente lembra, ou de forma deturpada, ou de forma muito apagada. Certo? Então, aqui vou indo para o gabarito com a resposta da letra C. O fator fundamental que pode explicar essa diferença está na participação efetiva das camadas populares dos respectivos processos políticos na França de 1929 e no Brasil de 1930. A data do 14 de julho tem forte apelo popular naquele país porque o povo se identifica como agente direto dos acontecimentos que caracterizaram a Revolução. Ou seja, houve participação popular, essa participação popular ela se apegou a essa memória, e o povo ele mantém essa memória acesa, sendo resgatada constantemente nas datas festivas. Enquanto no Brasil, a chamada Revolução de 1930 pode ser equiparada à proclamação da independência de 1822 e à proclamação da República de 1889. Passagens históricas, só que não contaram com ampla participação popular. Ao contrário, foram processos políticos dos quais a maioria da população esteve ausente e que não trouxeram profundas mudanças posteriores no modo de vida da sociedade, certo? Então, essas são as possíveis interpretações que a gente pode a respeito dos efeitos dessa memória para essas duas nações. Questão 2, que traz essa tirinha aqui. Qual que é o nome da tirinha? As tirinhas de Angeli ironizam a postura falsamente revolucionária do grupo auto-intitulado Comando Revolucionário Kurt Cobain. Leia-os com atenção e responda ao que se pede. Então, Comando Revolucionário Kurt Cobain. O grupo de vocês tem algum ideal político? Queremos explodir o mundo. Olha que definição, que princípio ideológico mais vago, né? Mas qual é a razão para vocês explodirem o mundo? Aí, questionados sobre seus princípios, eles respondem: segredo de Estado. Não revelamos nem sob tortura. Mas, se rolar uns sandubas aqui para a galera, pretendemos pensar no assunto.
Essa primeira parte aqui mostra que eles estão ou suscetíveis para corrupção, ou que não são tão apegados assim aos seus ideais, aos seus princípios ideológicos, certo? Aqui na continuação, Kurt Cobain revolucionário, o comando revolucionário Kurt Cobain do B comete mais um atentado contra a mídia capitalista. É só a mídia capitalista, que é mais abrangente, né? E ele está segurando uma TV. Bom, ele joga essa TV. Putz, lá se foi a TV portátil da minha mãe. Duas coisas eu destaco nesse segundo quadrinho. O primeiro, a menção à mídia capitalista e a representação dele na TV. A mídia capitalista ela é muito mais do que a representação de um aparelho televisor, certo? Então, ela aqui apresenta que esse grupo ele não tem conhecimento tanto assim da mídia capitalista, acreditando que está promovendo um atentado contra ela ao eliminar um item de consumo. Por outro lado, que é essa interpretação que eu vou começar agora, que é a que puxa na questão que nós vamos ler, fala sobre a mídia capitalista que é consumista, certo? Que faz menção aqui à TV portátil da mãe dele, certo? Então, aqui a mídia capitalista, ou a mídia consumista, eu colocaria nessas palavras, que associa aí a mídia ao televisor, que ele está segurando, e a televisão que é da mãe dele, certo? Existem essas duas possíveis interpretações. Uma delas é aqui o material sério, certo? Na primeira tira, que comportamento explicita a falta de condições do grupo de realizar qualquer tipo de revolução, certo? Então, de acordo com o gabarito, o cartunista explicita a fragilidade das convicções políticas e ideológicas do grupo, que são facilmente trocadas por um sanduba, certo? Então, B. Com base na leitura da segunda tira, responda: a que se deve esse tipo de comportamento? Então, aqui se faz uma associação a respeito da troca que eles fazem sobre os sandubas, de graça, e aqui sobre a mídia consumista, certo? Então, pode-se dizer que, nos dias de hoje, nada, nem mesmo os ideais políticos, resiste aos apelos do consumo. A TV portátil vale mais que a revolução. De acordo com esse ponto de vista, o consumismo significaria o triunfo do capitalismo, por estimular, que são as consequências do consumo capitalista. Porque estimulou o individualismo, inviabilizando a mobilização de pessoas ou grupos. Isso aqui já é uma consequência, um desdobramento a respeito dessa mídia capitalista e dessa mentalidade consumista. Por quê? Porque ela acaba contribuindo aí para a individualidade. E os movimentos sociais, para que eles deem certo, o que eles precisam é não ser egoístas e individualistas. Eles precisam ter a mentalidade do coletivo para conseguir se articular e mobilizar as mudanças que eles pretendem. Inclusive, esse é um dos problemas aí dos grupos de esquerda, dos grupos comunistas, socialistas, inclusive da própria atualidade. Houve aí o problema entre a articulação desses próprios grupos, tanto no passado e tanto hoje. São presos a tantos ideais políticos, eles não dialogam entre si e acabam dissolvendo qualquer união que seria possível para promover as mudanças que eles estão aí há gerações desejando e nunca alcançando de forma efetiva. Certo? Então, tarefa. O lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso, indica a forte influência do positivismo na formação política do Estado brasileiro. Certo? Então, se vocês se lembram que existe o lema, ele é retirado de acordo com o pensamento do Comte, né? Comte, que era contrário aos ideais revolucionários, e ele se posicionava contra as mobilizações sociais. Certo? Então, a sinal alternativa que apresenta ideias contidas nesse lema. Certo? Aqui, infelizmente, já dá para ver a resposta correta. É a resposta A, e ela diz o seguinte: crença na resolução dos conflitos sociais por meio do estímulo à coesão social e a evolução natural da nação. Certo? Então, a sinal alternativa que apresenta as ideias contidas nesse lema. Então, era a crença de que a sociologia ela poderia corrigir esses conflitos sociais por meio do estímulo à coesão social, que era basicamente as ideias defendidas pelo Comte, certo? Estabelecer novamente essa coesão social, evitando aí os conflitos sociais. B. Ideias de movimentos juvenis que visam superar os valores das gerações adultas? Não. O material ele começava com a crítica às mentalidades de esquerda,
por elas se representarem aos indivíduos jovens, mas não é isso que está presente aqui na afirmação de ordem e progresso, certo? Não, essa definição está errada por esta razão. C. Denúncia dos laços da funcionalidade que unem as instituições... Não, aqui. Um minuto, gente. A denúncia dos laços de funcionalidade que unem as instituições sociais e garante os privilégios dos ricos. Não é isso também que está contido na frase da pergunta 1, certo? Ideia de superação da sociedade burguesa através da revolução de classes populares? Não, isso daqui já é mais, já diz respeito à mentalidade mais marxista. Certo? Negação da instituição estatal e da harmonia coletiva baseada na hierarquia social? Também não. Certo? Então, as outras alternativas todas estão erradas porque não fazem menção a essa ordem e progresso. Tá? Questão 2, da UEL. No Brasil, a proclamação da República efetivou-se basicamente no âmbito das elites e como relação às tensões sociais que se acumulavam na ordem pós-escravista. Uma alternância entre indiferença, pragmatismo e violência. Quando não o deboche e a carnavalização. Pautaria as relações das classes subalternas com o mundo formal da política. Não se trataria nem de ruptura, nem de legitimação da ordem, mas talvez da articulação de ambas num outro registro. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o advento da República, é correto afirmar que ela significa, mais uma vez, uma questão histórica, a continuidade dos princípios políticos da ordem institucional anterior. De maneira nenhuma, não há essa continuidade. O rompimento com a cultura patrimonial típica do escravismo, não houve esse rompimento. C. A privação das elites do livre exercício do poder político, não houve privação das elites. Então, D. A instituição de uma ordem democrática, perpassada pela fragilização do exercício da política. Esta aqui é a mais correta e que mais exemplifica aí o período que o texto e o período histórico estão fazendo menção aí dessa questão. E a E também não está correta por causa do rompimento com o passado e do mando da sobrevivência, não houve esse rompimento também. 3. Unimep de São Paulo. Uma vez desaparecidos os antagonismos de classe no percurso do desenvolvimento e sendo concentrada toda a produção, propriamente falando, nas mãos dos indivíduos associados, o poder público perderá seu caráter político. O poder político é poder organizado de uma classe para a opressão de outra, que é a definição do poder político. Se o proletariado, em sua luta contra a burguesia, se constitui forçosamente em classe, se converte por uma revolução em classe dominante, destrói violentamente as antigas relações de produção. Destrói, juntamente com essas relações de produção, as condições do antagonismo entre as classes e as classes em geral, e com isso, sua própria dominação como classe. Em lugar da antiga sociedade burguesa, com suas classes e antagonismos de classe, surge uma associação onde o livre desenvolvimento de cada uma das condições do livre desenvolvimento de todos. Existe essa substituição aqui ao fim. Com base no texto de Marx e Engels, indique qual das alternativas abaixo está incorreta. Quando não há conflito entre classes sociais, o poder político perde sua razão de ser e chegamos a uma sociedade sem classes. Essa aqui está correta, exatamente isso. O poder político ele se define através desses conflitos, que foi o que a gente já assinalou aqui. Certo? B. Historicamente, o poder político tem sido usado como uma forma de proteção de classes socialmente mais privilegiadas, que domina todas as outras. Exatamente isso que Marx e Engels eles destacam em seus pensamentos, né? Que é a dominação de uma classe sobre outra. Se o proletariado, como classe explorada, torna-se dominante através de uma revolução e, em seguida, destrói as antigas relações de produção e exploração, o proletariado deixa de ser classe dominante, uma vez que extingue os sistemas de classe. Não está devidamente correta, porque não existe aqui essa classe dominante, porque o que se espera é que eles tomem o poder, só que continuem suas revoluções para acabar com essa mentalidade de divisão de classes. E D, uma sociedade sem classe, na qual a liberdade do indivíduo é a condição da liberdade de todos, só pode ser resultado de uma revolução social que extinga o sistema de classes, certo? Então, essa liberdade aqui
que deve ser substituída pela liberdade de todos, ela só é garantida pela revolução social defendida por Marx e por Engels, certo? Numa sociedade, Engels, perdão, Hegel é outro cara e ele é da filosofia, desculpa. Numa sociedade sem classes, fruto de uma revolução, o poder público e o poder político se equivalem, pois aquilo que pertence às classes distintas passa a ser de toda a população. Exatamente, porque não existe mais essa diferença entre o particular e o público dentro da política desse regime defendido por Marx e Engels, certo? UFMG. Na parte mais tardia de sua carreira, Comte elaborou planos ambiciosos para a reconstrução da sociedade francesa em particular, e para as sociedades humanas em geral, baseado no seu ponto de vista sociológico. Ele propôs o estabelecimento de uma religião da humanidade, que abandonaria a fé e o dogma em favor de um fundamento científico. A sociologia estaria no centro dessa nova religião. Aqui é aquilo que a gente já mencionou na nossa aula passada, certo? Essa reconstrução da sociedade e a maneira como Comte encarava a sociologia, ele tinha muito desejo em reestruturar a ordem social, em controlar esses conflitos sociais. Como a gente já mencionou também na nossa aula passada, a sociologia ela nasce com um caráter muito conservador e muito controlador, porque ela não se questionava, de acordo com Comte, né, a física social, ela não se questionava a respeito da desigualdade e nem tinha planos aí para tentar corrigir as injustiças. Então é isso que Comte tinha ao inaugurar aí a física social, a sociologia do seu princípio. Ela mudou muito desde então. Mas, enfim, com base nessa assertiva, Comte aponta para o papel da sociologia como ciência fundamental para a compreensão da ideia da revolução como solução para sanar as questões da desigualdade social. Não, Comte ele era contra as revoluções. Da crença da ação dos indivíduos como fator de intervenção na realidade? Não. Vai, já vai. Na crença da ação dos indivíduos como fator de intervenção da realidade? Não, porque para ele isso vai ao encontro de outros autores. As revoluções, ou a crença de que os indivíduos são capazes de propor alguma modificação, é uma manifestação de irracionalidade. Isso foi mencionado num dos slides. No consenso moral, como solução para regular e manter a unidade, unida a sociedade. É exatamente essa. E nesse tipo de pensamento a gente pode introduzir também, não só as ideias do Comte, mas também as ideias de Durkheim, porque para ele todos esses problemas aí dos indivíduos, principalmente na análise do Durkheim sobre a sociologia, as crises e os conflitos elas são consequência da fragilidade da moral. Então daí a necessidade de se restabelecer a moral para conseguir essa unidade social. Daí o conservadorismo da sociologia como nascente, certo? Dos elementos subjetivos da sociedade, tendo em vista a pluralidade social? Não, porque se Comte ele está interessado em criar uma nova religião e reconstruir essa sociedade, a última coisa que ele está levando em consideração é essa pluralidade social, certo? Então, questão 5, então, aqui era a alternativa C. Olha só, eliminaram a alternativa E. Enfim. Em 25 de abril de 1974, em Portugal, a Revolução dos Cravos acabou em uma ditadura de 48 anos. Primeiro com Antônio Salazar, depois com Marcelo Caetano. A Revolução foi apoiada pelas Forças Armadas e pela esquerda política que viu, no 25 de abril, uma possibilidade de transformar o país em uma nação socialista. Em 1975, o compositor Chico Buarque compôs uma canção que é uma espécie de fado, típica música portuguesa para celebrar a Revolução dos Cravos. Aqui, Tanto Mar, não pesquisei essa música, eu fiquei de pesquisar e não acabei escutando ela. Sei que está em festa, pá, fico contente, enquanto estou ausente, guardo um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente, colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Foi bonita a festa e pá, fique contente e ainda guardo renitente, um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto do jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto bar, sei também quanto é preciso navegar. Canta primavera pá, já estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim.
esse cravo, esse alecrim, eles fazem menção às especiarias, certo? Aquilo que forçou Portugal a conquistar a buscar em outras terras. Então é isso que a letra de Chico Buarque ela está trabalhando aí o cravo, para celebrar a Revolução dos Cravos, que foram os cravos entregues aos soldados, e o alecrim, que é uma crítica aí às especiarias que eram buscadas. Certo? Mas indo agora para a pergunta. Com base na letra, responda. As duas canções fazem referência a acontecimentos passados ou presentes? Explique sua... aqui, ó, eu esqueci de ler, gente. Essa primeira parte aqui é a primeira versão da letra de Chico Buarque. Depois, a Revolução dos Cravos ela não durou muito em Portugal, perdendo a força e a esperança socialista. Por isso, Chico ele fez uma outra versão, que é essa daqui, que eu também li para vocês. Certo? Então, explique sua resposta. A primeira versão, que é esta daqui, trata de uma festa que está acontecendo, que explica o uso dos verbos no presente, enquanto a segunda se refere a essa festa como uma coisa do passado, onde os verbos do passado, Isto é coerente com o momento de produção das duas letras. A primeira, durante a Revolução, a segunda, depois dela ter acabado. A última estrofe de cada letra é muito parecida. Ambas terminam expressando o mesmo desejo. Explique sua resposta. Sim, ambas terminam com o narrador pedindo a seu interlocutor para mandar para cá algum cheirinho de alecrim. É curioso que na segunda versão da letra o narrador use a palavra novamente, o que sugere que esse pedido já tinha sido feito. Certo? É como se a letra desse continuidade, a letra reformulada desse continuidade para outra que foi feita. Embora a Revolução dos Cravos não tenha durado muito tempo, o narrador, na segunda versão da letra da canção, demonstra esperança de que o espírito da Revolução permaneça vivo. Explique como isso se dá. O narrador fala aqui, teimoso, ele guarda um velho cravo, símbolo da Revolução. Murcho, sem força, sem vida com ele, afinal, apesar de todas as desilusões, ainda existe uma semente de esperança em algum lugar do jardim. E daí, atualmente, o dia 25 de abril é o Dia da Liberdade, feriado nacional em Portugal. Isso demonstra que a Revolução dos Cravos foi um fracasso ou ela contribuiu para caracterizar o que Portugal é hoje. Explique seu ponto de vista. Apesar dos ideais da Revolução terem se diluído rapidamente, o 25 de abril entrou para a história de Portugal como o fim de uma ditadura cruel de quase meio século, que travou o desenvolvimento econômico do país e cerceou as liberdades políticas da população. Assim, se Portugal é hoje uma democracia, isso foi influenciado pela chama da liberdade representada pelo 25 de abril de 1974. Certo? São questões de cunho muito mais históricas do que análises sociais. Enfim. E por fim, pessoal, que é a leitura complementar. O texto de autoria do historiador argentino radicado no Brasil, Oswaldo Cogiola, propõe uma discussão da ordem mundial estabelecida após o fim da Guerra Fria, quando analistas chegaram a falar no fim da história. O motivo disso foi a temática central em focar a perspectiva das constantes mudanças da sociedade por meio dos movimentos sociais, reformas e revoluções. Trata-se de refletir sobre o movimento permanente da história. Ou seja, foi algo que também mencionamos na nossa última aula, sobre essa mudança, esse caráter, esse materialismo dialético, essa mudança que acontece na própria história da humanidade. Certo? Então tá. Neoliberalismo e cidadania. O pensamento neoliberal avançou suas primeiras elaborações para considerar a crise econômica iniciada nos anos de 1970 como sendo alheia ao sistema de produção capitalista. Isso aqui é uma leitura que alguns críticos fazem, que o sistema capitalista é próprio dele, as suas crises econômicas, e não são fatos anômalos ou que não pertencem ao seu próprio sistema. Elas fazem parte da essência do regime capitalista. Para os então chamados novos economistas, a crise havia sido originada pela indevida intervenção estatal no mercado capitalista, o qual, em sua forma pura, concorrência perfeita, não comportaria crise nenhuma. Aqui existem duas mentalidades sendo defendidas. A primeira é que a crise econômica pertence à própria natureza do capitalismo e dos economistas que defendem que se o capitalismo funcionar na sua forma pura, na sua concorrência perfeita, essas crises não existiriam. Problemático, mas vamos continuar. Surgiu a imagem de uma ofensiva, e aqueles defendendo que essas crises elas são
consequências da intervenção do Estado na mercadoria capitalista. Ou seja, são posicionamentos diferentes tentando justificar essa crise que acontece no regime capitalista. Surgiu a imagem de uma ofensiva rampante do neoliberalismo como característica básica do processo político e econômico internacional. Porém, temos assistido nos últimos anos a um revezamento do poder da direita liberal e dos regulacionistas, com iguais resultados. Desmonte industrial, demissões em massa, precarização do emprego, polarização social. Esse resultado, aparentemente surpreendente, que tem eliminado nos países atrasados as históricas diferenças entre liberais e nacionalistas, e nos países centrais entre burgueses ou conservadores e socialistas. É justificado como um produto inevitável da mundialização, que seria o sentido inelutável do atual processo econômico. Um consenso se estabeleceu em denominar neoliberalismo as políticas de privatização econômica e ataque aos direitos sociais. Implementadas na Europa desde os finais da década de 70, no ZELA desde o governo de Reagan, na América Latina pós-ditaduras militares e, enfim, na ex-URSS e na Europa Oriental pós-comunismo. Citando os traços comuns dessas políticas, falou-se em ofensiva neoliberal, ajuste fiscal, redução do tamanho do Estado, fim das restrições ao capital externo, eliminar todo e qualquer empecilho ao capital especulativo ou vindo exterior, reabertura do sistema financeiro, fim das restrições para as instituições financeiras internacionais possam atuar em igualdade de condições com as do país. Desregulamentação, redução das regras governamentais para o funcionamento da economia, reestruturação do sistema previdenciário, o crescimento geométrico da intervenção financeira monetária do Estado não consagrou o seu confinamento no setor secundário, mas a sua presença em níveis historicamente inéditos na coerção estatal, do principal mercado do capital. A imbricação estreita da crise econômica e política levou o capitalismo para uma crise institucional, ou a crise da ordem mundial, em que se verifica a erosão de todo o sistema econômico e político mundial construído no pós-guerra, supostamente para garantir um sistema mundial de livre comércio. E a resolução pacífica de conflitos internacionais. Não se trata de mudar o sistema de Bretton Woods porque tem 50 anos. É necessário mudá-lo, porque não funciona. Ele será mudado de qualquer maneira. Tudo consiste em saber se será feito de modo pacífico e razoável, ou ruído e na fúria. Certo? De acordo com a leitura aqui desse texto, continuando finalizando, substituir a institucionalidade legalmente criada no pós-guerra, na ONU, FMI, BIRD, etc., por uma institucionalidade autoproclamada, G7 ou G8, não seria senão proclamar a precariedade como regime normal de existência. A velocidade vertiginosa do aumento das dívidas foi tornando obsoletos os instrumentos econômicos e políticos do controle. O G7, por outro lado, veio atenuar a falência da instituição internacional para resolver os conflitos internacionais, a ONU. De acordo com a leitura desse texto, então temos que responder de que forma a análise proposta no texto sobre a conjuntura mundial do século XIX, do século XXI, pode ser relacionada com a ideia de que a mudança é a característica essencial do desenvolvimento histórico, certo? Só para dar... então, aqui, pela leitura desse texto, já estou terminando, gente. Pela leitura desse texto, a gente consegue concluir que existe um problema da crise do capitalismo, existem autores que tentam justificar seu problema, apesar do tempo ter passado, o quadro e o prognóstico nunca foi de melhora, os problemas permanecem, eles continuam, certo? E devido a todos esses problemas que continuam, a mudança nesse sistema. Que sistema? Nesse sistema capitalista que precisa ser mudado, e ele será, só cabe descobrir se ele vai ser feito de modo pacífico ou de modo furioso, certo? Então, de acordo com essa ideia central e desse controle aí para tentar conter essas crises com os grupos políticos organizados, a gente precisa então responder. Então, de acordo com o gabarito, o texto trabalha a caracterização da hegemonia do pensamento dito neoliberal. Certo? Aqui, ó, hegemonia, algo que o material já trouxe como uma outra palavra mais bonita para a ditadura. E suas principais consequências dos planos socioeconômicos e políticos, com ênfase na necessidade das mudanças no mecanismo de regulação das relações internacionais e de fluxos capitais. Denúncia que, na prática, os órgãos tradicionais, como ONU, FMI, etc., já vêm sendo substituídos por outros, como o G7 ou os BRICS, de modo a desvendar as mudanças que se impõem
apesar das visões vinculadas à mídia global sobre o fim da história e a perpetuação da ordem mundial estabelecida no período pós-Guerra Fria. Pessoal, mais ou menos isso. Existem outras possíveis interpretações para essa questão. Essa é que o gabarito nos traz. O ideal é que a resposta e a justificativa esteja trabalhando o conteúdo apresentado no texto, certo? Articular ele de forma coesa, coerente e lógica, certo? Essas eram as observações, as correções dos exercícios que eu queria fazer com vocês. Se alguém tem alguma dúvida, eu abro agora para a discussão a respeito das questões lidas e comentadas. Aqueles que não fizeram, por favor, façam a correção dos exercícios. Tentem seguir com as respostas que eu apresentei, ou tentem justificar as respostas de vocês. Se não ficou claro, mandem nos exercícios aí as dúvidas que vocês talvez tenham, uma vez que alguns possam ter vergonha ou timidez aí para responder. Agradeço aí a presença de todo mundo. Pessoal, quinta-feira não teremos aula, viu? Quinta-feira não teremos. Vocês terão a aula com a Lucy. Lucy, pouca psicóloga. Depois eu separei aqui a lista dos meus horários e eu vou mandar para vocês, certo? Mas, a princípio, não teremos aula na quinta, ok? Eu agradeço aí a presença de vocês e até a próxima, tá? Tchau, tchau.